Saudações a você que está assistindo esse vídeo agora. Esse vídeo é uma leitura dos slides da disciplina 3, Metodologia da Pesquisa, Fontes de Informação e Pesquisa, do curso de especialização de Vigilância em Saúde Ambiental. Este curso ele é ministrado pelo Laboratório de Educação à Distância do IESC. O IESC é o Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ. Então, esse vídeo constitui-se apenas na leitura dessa disciplina, dessa unidade dessa disciplina. No caso, é a unidade 1. E essa unidade ela foi elaborada, ela foi desenvolvida pelo professor Roberto Unger. Ela constitui-se em 4 unidades, né? E essa é a primeira dela. E essa unidade vai falar sobre fontes de informação e pesquisa. E os objetivos dessa unidade são apresentar o contexto das tecnologias de informação e comunicação e sua importância na busca e recuperação de informação. É também de capacitar os alunos para realizar análise de fontes de informação eletrônica. Também apresentar as fontes de informação eletrônica de interesse da pesquisa e da revisão bibliográfica e capacitar o aluno para utilizar fontes de informação eletrônica especializada para a recuperação de dados bibliográficos. E traz como introdução que o conceito de pesquisa é bastante amplo e suas variações, definições, modificam-se conforme a abordagem dos autores. A pesquisa, no entanto, deve ser precisa, metódica, acadêmica, lógica e prática. Existem diversas formas de se fazer ciência. Todas elas passam necessariamente pela pesquisa. A ciência, em sua linguagem tecnicamente específica, é informação. Deve-se entender informação intrinsecamente como matéria-prima do conhecimento. Ao tornar a informação a principal matéria-prima para o aumento da produtividade em nível mundial, a sociedade contemporânea tornou também necessária a organização e a gestão desse insumo. Informação é a matéria-prima do conhecimento. Com o desenvolvimento da tecnologia digital, os suportes nos quais a informação se substancia ganha diferentes formatos, sendo criado um universo em paralelo e, dessa forma, sem controle, ocasionando o que se costuma chamar de explosão informacional. Sendo assim, de um regime industrial formado pelas tecnologias de comando e de comunicação, passamos a um regime de produção que se qualifica como sociedade da informação e comunicação através das tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs. Dentro dessa perspectiva, os repositórios de informação eletrônica ganham intensa importância e as estratégias de busca e recuperação da informação estão, a rigor, entre as exigências primordiais do pesquisador. Em síntese, o pesquisador deve dominar as ferramentas e as formas para se fazer pesquisa bibliográfica nesse cenário. Pesquisa bibliográfica. São muitos os conceitos sobre pesquisa, sendo que a definição sofre variação de acordo com os autores. No Webster International Dictionary, a pesquisa é uma indagação minuciosa ou exame crítico e exaustivo na procura de fatos e princípios, uma diligente busca para averiguar algo. Pesquisar não é apenas procurar a verdade, é encontrar resposta
para as questões propostas utilizando o método científico. Arte Vera salienta que o significado da palavra pesquisa não parece ser muito claro, ou pelo menos não é unívoco, pois existem vários conceitos sobre pesquisa nos diferentes campos do conhecimento. Pesquisa bibliográfica. Na perspectiva desse curso, vamos trabalhar de forma intensa como a pesquisa e a recuperação da informação em bases de dados eletrônicos para a elaboração de pesquisa bibliográfica. As etapas da pesquisa bibliográfica são a tradução de palavra-chave, para a linguagem documentária, identificação das palavras-chave, seleção e utilização da base de dados, também seleção das fontes de interesse, obtenção da fonte de interesse, leitura, fichamento, redação de trabalho científico e citação bibliográfica. Linguagem documentária, também conhecida como meta-informação, ou seja, informação sobre a informação. Linguagem natural contida nos documentos, independente da fonte em que estejam, é traduzida para os seres humanos através de linguagem documentária. É simultaneamente um modo de organização e comunicação da informação. Pesquisa bibliográfica e TICs. As novas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, também podem exercer uma grande influência sobre a situação de saúde e, em particular, sobre as inequidades em saúde por meio de diversos mecanismos. Em primeiro lugar, por uma capacidade de exercer impacto sobre importantes determinantes gerais de saúde, como as relações sociais, os processos culturais e outros aspectos fortemente relacionados com o bem-estar físico, mental e social. Em segundo lugar, as novas tecnologias de informação e comunicação estão redefinindo o próprio conceito de comunidade, incluindo a dimensão virtual, liberada dos limites do espaço. Hoje as pessoas podem, por meio de diversos dispositivos eletrônicos, estar em permanente contato com familiares, amigos, colegas, mesmo que estejam espalhados pelo mundo. Essas comunidades virtuais não devem ser desprezadas como menos reais que as comunidades espaciais. Elas podem oferecer alto grau de suporte social, particularmente para os que estão isolados, como consequência da idade, deficiência física ou mesmo para os que vivem em lugares mais remotos. E em terceiro lugar, e talvez o elemento mais importante para destacar nessa oportunidade, as tecnologias de informação e comunicação exercem um importante impacto sobre as inequidades em saúde ao ampliar o acesso à informação por parte dos grupos de excluídos do processo de tomada de decisão de todo tipo, o que traz como consequência o empoderamento desses grupos para a constituição como atores sociais e, em última instância, o fortalecimento do próprio processo democrático. As tecnologias de informação e comunicação permitem aumentar o conhecimento de problemas locais e globais, fortalecem
relações entre pessoas e grupos e permitem a organização e o planejamento de ações em ações coletivas. Informação eletrônica. A sociedade nos dias atuais é dominada e servida por ferramentas que possibilitam o acesso aos dados e à informação de forma simultânea. O que acontece do outro lado do planeta em poucos segundos está nos equipamentos de telefonia móvel, nos sites, nas redes sociais, nas redes de televisão, radiodifusão, etc., criando uma nova forma de interação entre as pessoas. Essa nova forma de sociabilidade provoca uma intensa mobilização de transferência de dados, interfere em todas as esferas da vida humana, seja profissional, pessoal e inclusive a acadêmica. O conhecimento humano, outrora depositado em bibliotecas que serviam apenas a monarcas e senhores feudais, hoje está disponível nas bases de dados que acondicionam de forma sistemática e organizada toda a produção bibliográfica das diferentes áreas do conhecimento. Produção científica. A produção científica gerada especialmente na área da saúde é gigantesca. Este volume de informação é gerado por instituições privadas, governamentais, associações e indivíduos. A produção do conhecimento é ininterrupta e agregada simultaneamente na internet. Em muitos casos, esse volume de dados e informação é elaborado de modo desorganizado e não necessariamente científico. Por esta razão, se faz necessária a utilização de critérios de qualidade que diferenciem e legitimem a informação relevante. Desenvolvimento de tecnologias. Concomitantemente, o desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação proporcionam agilidade na dinâmica dos processos de armazenamento, recuperação e disseminação da informação. A relação entre esses dois conjuntos facilitou o acesso à informação depositada nos bancos e bases de dados e, consequentemente, o seu intercâmbio. O acesso à informação é fundamental para os envolvidos em atividades de gestão em saúde que, para a tomada de decisão, necessitam ampliar seus conhecimentos sobre a situação de saúde e condições de vida da população, por meio de busca e análise de informação disponível. Revisão bibliográfica. Qualidade da informação. A qualidade da informação é um dado extremamente importante a ser avaliado para o pesquisador que está na busca da informação para a revisão bibliográfica. Como já mencionado, as mudanças provocadas pela internet no seu processo de produção e disseminação da informação, no que se diz respeito às publicações eletrônicas, alcançam um outro patamar com a disponibilização na web dos artigos em texto completo e nos possíveis links como outros textos por intermédio dos hipertextos. 1. O ato de publicar deixou de ser, via de regra, um impeditivo para os autores. A utilização das tecnologias de informação e comunicação propiciam facilidades para a publicação de textos e disponibilização na internet. 2.
Há que se ressaltar, no entanto, a qualidade dos artigos, pois a revisão de determinadas publicações não segue o rigoroso processo de publicação de um artigo científico em um periódico ligado a uma instituição séria. A exposição dos trabalhos com irrestrita escassez de controle de conteúdo é abundante, prejudicando a qualidade do conteúdo. 3. Agents for Health Care Policy and Research do Health Information Technology Institute, por intermédio da Health Summit Working Group nos Estados Unidos, estabelece os critérios para a qualidade da informação médica. Esses critérios são definidos pelas seguintes categorias: credibilidade, conteúdo, apresentação formal do site, links, design, interatividade e anúncios. Critérios da qualidade da informação: credibilidade, logomarca da instituição ou dados sobre o responsável pela publicação, precisão e acurácia da informação, hierarquia de evidência, quadro de avisos descrevendo as limitações, objetivos, cobertura, autoridade e atualidade da informação, assim como descrição em linguagem acessível não somente para o pesquisador, como também para os leigos. Navegabilidade pelo link, considerando a arquitetura e o conteúdo. E, por fim, a credibilidade e os mecanismos de buscas internos. Base de dados. As bases de dados são fontes de informação. Como manter-se atualizado diante de 6.000 artigos dia, 2 milhões de artigos ano? A literatura especializada de determinados assuntos, estado da arte do assunto ou maturidade tecnológica, organizações relacionadas ao assunto, especialistas da área, etc. Informações noticiosas publicadas sobre o assunto. Base de dados. Bibliográficas. Quando contém as referências bibliográficas dos documentos, indicam a localização e forma de acesso. Não bibliográficas. Reúnem documentos visuais, mapas, fotografias, patentes, dispositivos, etc. Factuais. Armazenam informações estatísticas, numéricas, séries cronológicas, etc. De referência. Listam as fontes e os centros que possuem a informação e algumas vezes disponibilizam o texto completo. De texto completo, contém o texto completo do documento ou parte dele. Descritores em ciência da saúde. Descritores ou palavra-chave servem para a identificação de um texto, além de auxiliarem na indexação dos dados na internet.
Antes de iniciar uma pesquisa, convém certificar-se em um vocabulário controlado e tesouro se a palavra ou termo a ser utilizado é um descritor. Para pesquisadores na área de saúde, os descritores em ciências da saúde é uma tecnologia em saúde desenvolvida pelo BIREM para representar o conteúdo dos documentos nos idiomas inglês, português e espanhol. BIREM é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, também conhecido pelo seu nome original, Biblioteca Regional de Medicina. É um centro especializado da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde, orientado pela cooperação técnica em informação científica em saúde. A sede do BIREM está localizada no Brasil, no campus central da Universidade Federal de São Paulo, Unesp, desde a sua criação em 1967, conforme o acordo entre a OPAS e o governo do Brasil. Os descritores em ciências da saúde foram desenvolvidos a partir do Medical Subject Headings da National Library Medicine. Os conceitos que compõem os descritores em ciências da saúde são organizados em uma estrutura hierárquica permitindo a execução de buscas mais amplas e específicas. Na Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, os descritores em ciências da saúde é usado na indexação de artigos de revistas científicas e outros tipos de materiais. Se na recuperação de documentos na base de dados bibliográficas conhecemos e utilizamos os termos corretos em nossas estratégias de busca, podemos obter o resultado mais satisfatório. Biblioteca Virtual em Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde. A construção e desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde são uma estratégia que o BIREM se propõe a adotar para a promoção da cooperação técnica em informação em direção a e entre os países da América Latina e do Caribe, com o objetivo de responder organizada e efetivamente às necessidades emergentes dos países de produzir e operar fontes de informação e saúde integradas na internet. A Biblioteca Virtual em Saúde é visualizada como um banco distribuída do conhecimento de saúde, de conhecimento científico e técnico em saúde, registrado, organizado e armazenado em formato eletrônico nos países da região, acessível de forma universal na internet, de modo compatível com a base de dados internacionais. A Biblioteca Virtual em Saúde é situada em um espaço virtual da internet formado pela coleção ou rede de fontes de informação em saúde da região. Usuários de diferentes níveis e localização poderão interatuar e navegar no espaço
de uma ou várias fontes de informação, independentemente de sua localização física. As fontes de informação são geradas, atualizadas, armazenadas e operadas na internet por produtores, integradores e intermediários, de modo descentralizado e obedecendo metodologias comuns para sua integração na Biblioteca Virtual em Saúde. MESH. O MESH pode ser descrito como Medical Subject Reading, em uma tradução livre, como vocabulário controlado da National Library of Medicine dos Estados Unidos, para a indexação de artigos na área médica da PubMed. DEX e MESH. Para realizar estratégias de buscas eficientes, é importante identificar e traduzir palavras-chave para descritores em ciências da saúde e Medical Subject Heading. Busca de descritores no DEX. Veja o passo a passo para a busca de descritores no DEX. Entre no site da Biblioteca Virtual de Saúde. Clique no link DEX. Use a caixa de diálogo do link DEX para pesquisar o descritor. Digite a palavra a ser pesquisada, por exemplo, agrotóxico. O DEX faz a pesquisa no termo agrotóxico, descrevendo o termo praguicidas para ser utilizado como descritor. Busca de descritores no MESH. Veja o passo a passo na busca de descritores. Entre no site do MESH. Use a caixa de diálogo do link no MESH para pesquisar o descritor. Digite a palavra a ser pesquisada. O MESH faz a pesquisa do termo, descrevendo o termo a ser utilizado como descritor. Operadores booleanos. Os operadores booleanos ou operadores lógicos de pesquisa são usados para relacionar termos ou palavras em uma expressão de pesquisa. Combinam dois ou mais assuntos, nomes ou palavras de um ou mais campos de busca. Os operadores booleanos utilizados na maioria das fontes de informação são AND, OR, AND NOT e operador de aproximação. AND representa intersecção, que é usado para relacionar termos, palavras, nomes. Por exemplo, eclâmpsia and hipertensão. Serão recuperados documentos que têm as duas palavras ocorrendo simultaneamente no campo para onde a pesquisa estiver sendo direcionada, representado pelo círculo menor na figura.
or. Or representa união, que é usado para somar termos, palavras e nomes. Serão recuperados documentos que têm uma ou outra palavra nos campos para onde a pesquisa estiver sendo direcionada. Observe que a eliminada na duplicidade de artigos, aqueles que têm as duas palavras. And not representa exclusão, que é usado para excluir termos, palavras. Serão recuperados documentos que incluem a primeira palavra, excluindo documentos que contenham a segunda palavra no campo para onde a pesquisa estiver sendo direcionada, representando a área listada na figura. Trucagens ou coringas. A utilização de símbolos de trucagem permite a recuperação de documentos que tenham os conceitos representados por termos com o mesmo radical, ou o termo com o plural ou singular. Em muitas bases, o cifrão tem a mesma função que o asterisco. Veja qual desses é permitido na base de dados. Citação bibliográfica. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, na norma NBR 10.520, Informação e Documentação, Citações em Documentos, Apresentação, descreve que a citação é menção de uma informação extraída de outra fonte. A citação pode ser uma ideia secundária em um parágrafo, já que sua função é sustentar, ilustrar ou esclarecer ideias do autor do texto. Podem ser utilizados como citação curtas ou longas, diretas ou indiretas. Na apostila da unidade, você encontrará exemplos de citação. Problemas éticos em pesquisa. Gerald e Patrícia realizaram uma pesquisa com publicações de cientistas e destacam alguns problemas éticos em pesquisa. Fabricação ou falsificação de dados. Falsificam dados em relação às condições, quantidades, recursos, etc., dos testes realizados. Abusos na disseminação dos estudos. Pesquisadores assinam a autoria de trabalho sem ter participado. Viés intencional. Evitam experimentos que possam contradizer o que se defende. Plágio. Utilizam textos publicados anteriormente sem citar a fonte original. Plágio. Todos os itens citados na pesquisa por Clocker e Kent são de suma importância. Entretanto, vamos nos deter no plágio. O plágio é a apresentação feita por alguém como sua própria autoria de trabalho, obra intelectual, produzido por outrem, ou apropriação indébita da ideia ou palavras de um outro autor como sendo próprias, sem creditar a fonte original.
O plágio é tipificado como crime, segundo a Lei 9.610 dos Direitos Autorais. Conclusão. Podemos pensar que para se iniciar o planejamento da estratégia de busca e recuperação de informação em bases de dados, necessitamos decidir sempre a seleção da melhor base de dados, a identificação dos termos de busca, adequando os descritores da base a ser consultado, a formulação lógica da estratégia, que pode ser representada pela utilização dos operadores booleanos. As tecnologias de informação e comunicação ampliam de forma efetiva a possibilidade de recuperação da informação, sendo importantes ferramentas para o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, pois permitem a navegação nos repositórios de informação bibliográfica eletrônica. Agora é uma parte que traz testes para que a gente possa ver para que a gente possa ver o que a gente aprendeu, né, a partir da leitura de todo o conteúdo. Eu não vou ler essa parte, vou passar direto só para se ter a ciência, né? É só dar pause e tentar resolver. Encerramento. Chegamos ao término da unidade 1 da disciplina 3, do nosso curso de especialização em vigilância em saúde ambiental, cujo tema foi fontes de informação e pesquisa. Nesta unidade aprendemos sobre pesquisa bibliográfica, tecnologia de informação e comunicação, TICs, informação eletrônica, revisão bibliográfica, descritores em ciências da saúde, busca de descritores no descritores de ciência da saúde, busca de descritores no MIF, operadores booleanos, trucagens ou coringas, citação bibliográfica, problemas éticos em pesquisa, plágio e base de dados. Na unidade 2, aprenderemos sobre tipos de estudo. Até lá!